Falar sobre o pecado é um tema que incomoda muita gente. E nos dias de hoje, falar sobre pecado, arrependimento, renúncia, é tudo que a massa não quer. A vida cristã é uma vida de santidade. E não dá para falar de santidade sem falar do oposto da santidade, que é o pecado. Uma vida de santidade não é uma vida ausente do pecado. Entendeu? Não é que você não vai ter pecado ou não vai cometer erro algum. Mas você não vai viver na prática do erro e do pecado. Isso não vai trazer e não pode trazer prazer para mim e para você. Então eu quero começar a falar sobre isso. O que é o pecado? Nós temos aqui, olha o verso 17. Porque a carne faz o quê? Luta, milita. O quê? Letra maiúscula ou minúscula? Espírito com letra maiúscula é o espírito do homem. É o Espírito Santo de Deus. Então o texto está dizendo que a obra da carne, qual que é a obra da carne? Lascívia, prostituição, o pecado. O pecado luta contra Deus. Então o que é o pecado? O pecado é inimigo de Deus. O pecado é rebeldia contra Deus. O pecado é ofensa a Deus. Deixa eu te dizer algo. Tem gente que acha que quando Deus se apodera do coração dela, ela não tem responsabilidade nenhuma. Isso é engano. Vê erro em todos, menos em si próprio. O arcanjo 2 é o super santo, não tem pecado. Isso é engano. Porque tem muita gente sendo enganada pelas falsas teologias que diz o seguinte: quando você erra, é o diabo. Quando você acerta, é porque você é bonzão. Quando você erra, a culpa é totalmente sua. O que o diabo quer não é roubar os seus bens ou a sua saúde. O que ele quer é que você viva em pecado. Ele quer roubar a minha e a sua intimidade com Deus. Como que ele faz isso? Colocando o pecado, lançando o pecado. Ele não pode fazer você pecar, mas ele quer induzir você ao erro. Pecado é algo terrível, querido. Não brinque com o pecado. O pecado, ele milita contra a carne e contra Deus. Ele não é só inimigo de Deus. Ele é meu inimigo. Ele é seu inimigo. O pecado é seu inimigo. Porque ser inimigo de Deus, todos aqueles que são inimigos de Deus, são meus inimigos. São seus inimigos. Todos aqueles que são amigos de Deus, são meus amigos. São seus amigos. Mas o pecado é inimigo de Deus, porque ele luta contra Deus. Você deve lutar contra o vizinho, contra o homossexual, contra a prostituta, o traficante, e assim vai, contra o governo, contra o Estado Islâmico, contra o pecado. Luta fala de guerra. E a guerra acontece em qualquer lugar? Não, tem um local que acontece a guerra. Sempre há um local para a guerra. Há um campo de batalha. E qual que é o campo dessa batalha? A nossa mente. A guerra está aqui, ó. Na minha e na sua mente. Ele quer dominar sua mente. Ele quer dominar você. Ele quer que o pecado tome conta da sua mente. Que os seus olhos pequem, que os
seu coração seja enganoso. Não brinque com o pecado, querido. E como? Como fazer? Para conhecer esse território, para entrar em guerra. Gálatas capítulo 6, verso 4, só o início. Olha só, eu não vou esperar que você estava em Gálatas, amém? Olha só. Mas prove cada um a sua própria obra. Não é provar o próximo. Não é provar a igreja. Não é provar a si mesmo. Autoavaliação. O que falta muito na igreja é a autoavaliação. Quando eu perco a capacidade de me avaliar, eu estou propício a errar. Porque eu acho que está tudo bem. É como um carro que não passa por manutenção. Só vai usando, sem manutenção. Chega uma hora